Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e hoje nós vamos falar sobre um tema de relevada importância, sempre, né? Eu sempre sou repetitivo, né? Mas é assim mesmo, né? Porque os temas que aparecem aqui geralmente são temas que não são tratados e temas que ninguém dá o foco neles, né? Porque não dá retorno, não dá ibope, televisão não vai mostrar isso aí nunca, né? Então, geralmente é para restritas, pessoas que se interessam, não que a gente tenha alguma seleção, mas as pessoas se autoselecionam para ouvir programas desse tipo. E hoje o tema que nós vamos falar é certezas e convicções. Você estranhou? Certezas e convicções são duas coisas totalmente diferentes. E hoje você vai saber. Quando a coisa aparece, eu também faço que nem vocês, assim, opa, o que é isso? Né? Então, depois, quando a poeira senta e a gente vê o que é, quando tem que fazer esse texto que vocês receberam na mala direta, que é perceptível, claramente perceptível, a diferença entre convicção e certeza. Eu estou convicto é uma história, eu tenho certeza é outra história totalmente diferente. Então, para isso, mais uma vez, para roubar um sorriso, porque muitas vezes ele está sisudo, né? Mas hoje eu vou roubar de novo. Vamos ver se vai funcionar? Peraí. Jorge, tá aí? Eu só... Tá vendo? A gente tem que usar artifícios, né? Tudo bem? Tudo bom. Só assim que às vezes sisudo é que daí às vezes a gente tem que rir mesmo, porque senão a gente é tão sério, tão chato, às vezes até com a gente mesmo, que se não sorrir um pouco, fica um negócio complexo. Verdade. E aí, tudo bem? Tudo, cento e tantos %, como sempre, né? Tudo Que tranquilo. bom. Então, nós estamos tendo hoje mais uma oportunidade aqui de estar reunidos, né? Estarmos reunidos para falarmos sobre coisas que acrescentam alguma coisa para as pessoas, né? Hoje é tão difícil aí a gente, com todos esses problemas que a gente enfrenta, né? A humanidade tem enfrentado, então a nossa alternativa é essa, né? Procurar passar coisa boa e levar conhecimento, porque esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação que a gente passa para cá, sem grandes pretensões, vamos dizer, é bom porque dá um certo entendimento, ajuda a ter um entendimento, né? Melhorar o entendimento. Por que isso tudo acontece? Por que isso? Por que aquilo? Então, se você conseguir uma poeirazinha de resposta para diminuir os seus porquês, já é um grande avanço, né? E é isso que a gente tem feito ao longo desses 15 anos, quase 16, né, que nós entramos no 16º, né? Então estamos caminhando aí para levar esse tipo de informação. Agora... Você falou, bom, primeiro um olá a todos, né? Obrigado pelo convite, é uma felicidade estar aqui contigo de novo. Você falou agora, um pouquinho na introdução, sobre aqueles que daí são atraídos para vir assistir essa conversa, ou conversa semelhante, não importa de quem, né? E isso é uma coisa muito interessante, que sabe que daí existe o simile similibus congregantur, né? Que é o semelhante atrai semelhante. E quando você materializa através do som um determinado assunto, ele cria um espaço na matéria, ele passa a ser uma coisa viva, né, que pulsa e irradia aquilo que ele é, né? E aí, pelo processo de atração de semelhante, aquele ser humano, aquele conjunto de seres humanos que tem em si essa mesma vibração, essa mesma necessidade, que estão em um caminho em busca disso, ou qualquer coisa do gênero, cedo ou tarde, por lei de causalidade, vai acabar passando por aqui. Tá? Ele pode assistir 5 minutos, 1 hora, assistir uma vez os 50, gostar ou não gostar, não importa, mas a lei de atração ela vai funcionar da mesma maneira. Né? O que vai acontecer é, uma vez tendo contato com esse conhecimento, né? Uma vez estando frente a frente com aquele tipo de coisa que vibra nele, a pessoa pode dar atenção ou não a isso, né?
pode ceder ou não às próprias pressões internas com relação a aceitar ou não essas mudanças de conceitos. Mas daí já é uma luta interna. Mas que ela vai ser atraída, né, para esse conteúdo, isso é certo. Isso É é certo. interessante, você está falando, eu, por exemplo, cada um é cada um, né? Cada um é único, né? Eu, por exemplo, vamos dizer, alguma coisa me incomodou. Me incomodou. Eu não sei o que é, né? Me incomodou. Eu saí daqui para ir para casa, qualquer coisa, alguma coisa me incomodou no caminho. Então, eu fico, aquela coisa que me incomodou fica reverberando até eu descobrir o que foi que me incomodou. É interessante isso aqui, tem tudo com o que a gente está falando. Então, aquilo lá fica apitando, apitando, apitando para que você volte, descubra o que foi que te incomodou para você resolver isso. E essa questão que você está falando também, dessa afinidade com o que a gente fala aqui, através dos milhares de depoimentos que eu tenho aqui, que você sabe que eu convivo com isso 24 horas ao dia, é interessante o processo de cada um, como eles chegam aqui, puxa, eu fui procurar sobre o olho de Horus, rapaz, já caía no programa de vocês e nunca mais... Não, você não faz ideia. Tem tudo a ver. Você não faz ideia, e aí não parei mais de ver. Então, é interessante como o processo acontece, como o símiles aí que você falou, ele pega em algum momento, não sei, a água aparece quando o poço está pronto, né? Então, não sei se é o momento certo, a causalidade, que é um termo que eu aprendi com você aqui, que eu desconhecia como era a causalidade, eu conhecia a casualidade, né? Então, agora, às vezes eu me questiono, como sempre, eu sou um questionador nato, né? Eu digo, como é que pode tão poucas pessoas, tão poucos seres, isso não adianta tentar me convencer ao contrário, porque é líquido, notório, numérico, não só aqui, como em qualquer outro lugar. O número de pessoas, ele representa exatamente o beija-flor no incêndio. Está queimando tudo e está lá o beija-flor. Então, qual é o sentido disso? Dentro da iniciação, dentro da evolução, dentro do... Grego, se todos os seres humanos se preocupassem com a evolução, se todos os seres humanos se preocupassem em compreender o mundo que os cerca, se todos os seres humanos se preocupassem em compreender o que é realmente a verdade, não existiria escola de iniciação. Bom, isso é certo. Né? A escola de iniciação não é uma coisa oculta, secreta, velada, não. A escola de iniciação é aquela coisa que está naquele lugar, né, e poucos a procuram. Né? E aí, na maioria das vezes, quando a procuram, pegam um pedaço e saem correndo para mercantilizar. Né? Então, é a tônica da humanidade nesse momento. Agora, você vê assim, a questão de poucas pessoas. Né? Se você fosse um influenciador digital e você postasse vídeos de gatinhos que caíram no potinho de leite, você teria 50 milhões de visualizações por vídeo. Com certeza. Ué, quando diz assim, influenciador digital, esse é um influenciador digital que posta vídeo de gato. Um influenciador digital que daí posta como corrigir o batom, e essa influenciadora tem 15 anos. Quem é que ela vai influenciar? Quem se influencia por aquele negócio? Né? Então, veja, influenciador, quer dizer, aquele que influencia alguém com alguma coisa. Então, existem tantas pessoas influenciáveis por banalidades? Sim. Sim. Hoje o conceito de influenciador é aquele vendedor de caos astral, com todo respeito a quem se dedica a isso, né? Não generalizando, mas na maioria, porque vendem assim, futilidades, banalidades. Né? Então, é uma coisa muito interessante, muito intrigante da questão tecnológica e das mídias digitais, é que daí a alma de todos acabou ficando exposta. Né? Todos eram assim, só que a gente não sabia que todos eram assim. Agora a gente sabe como todos são e todos sabem como nós somos. Por quê? Porque daí agora a gente consegue ver o outro, porque eu consigo ver o que o outro pensa, o que ele fala, o que ele escreve, o que ele gosta, e antes cada um vivia no seu mundo. Né? Talvez esse choque de cada um ver o mundo do outro contribua para que o mundo de todos melhore um pouco. Pacientemente.
Eu penso que sim, porque pacientemente e em paralelo, né, a oferta de conteúdo, de conhecimento, de caminho, ela vem sendo feita agora como sempre foi feita há centenas de milhares de anos, né? Mas é como você colocar uma mesa de alimento na praça principal, né? Você vai colocar chocolate e cenoura. Alguns vão comer cenoura porque é doce. Outros vão experimentar chocolate porque estão mais habituados com essa coisa mais intensa. Vai colocar água mineral e uma bebida alcoólica. Alguns vão optar pela água, outros vão optar pela bebida alcoólica. O que a gente vive hoje no mundo é que a maioria ela tenta obter a felicidade pelo caminho aparentemente mais fácil, que é a satisfação de desejos, né? Isso vai acontecer até que as pessoas compreendam que daí aquilo não é felicidade. Aquilo é resultado orgânico de satisfação de desejos, né? E aí a gente pacientemente vai trabalhando para que isso se reverta, para que a humanidade ela tenha consciência, né? É assim que funciona. Qual consciência a humanidade vai ter? Várias escalas de consciência. Não vai existir nunca uma consciência, uma humanidade. A gente está arrumando para uma mudança de consciência, mudança de percepção, mudança física, é o passo normal da evolução, né? Então, assim, o coração vai se desenvolver muito, né? A própria conformação do coração hoje mostra que ele não é um músculo que deveria funcionar de maneira instintiva, deveria funcionar de maneira consciente. Então, ele vai rumar para isso, né? A faringe vai rumar para ser um órgão de criação, né? Os órgãos ligados à reprodução sexuada, eles tendem a atrofiar e a desaparecer. Então, vai haver uma mudança física no ser humano, né? A coluna vai mudar, o cérebro vai mudar, as mentes vão sumir, uma porção de coisa e tal. Só que para isso aconteça, a própria matéria tem que mudar. O próprio mundo tem que mudar. E se daí a consciência, como você disse no programa anterior. Aí. Perfeitamente. E a consciência é que primeiro muda, porque não existe mudar a matéria para depois mudar a consciência. Muda a consciência, né? Em mudando a consciência, muda a alma. Em mudando a alma, né? Muda o corpo prânico, a rede vital. Em mudando isso, por decorrência, muda o físico. É que, da mesma forma que a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo vital, que é o prânico, né? Não é exatamente igual. Tem órgãos que se tem no corpo físico que não tem no corpo vital, né? A mesma coisa, o corpo astral de cada um tem órgãos que... Então, em cada um, a evolução está se processando, né? E o que acontece dessa evolução, ela vem e cai com uma chuva leve, sim, de manhã, de primavera, e vai transformando tudo. A transformação, ela é inexorável, né? O que acontece é a velocidade em que a gente vê essa transformação, e daí isso está ligado ao livre-arbítrio e às ações, à atividade de cada um de nós. Então, cada um define o que vai fazer da vida, né? É interessante o que você falou, porque a introdução que a gente fez é exatamente dá um embalo para o nosso tema, né? Porque nós estamos cheios de convicções e nós estamos cheios de certezas também, né? Eu estou convicto que eu estou certo, ou tenho certeza que eu estou convicto, são duas coisas completamente distintas. Perfeito, é isso que nós vamos falar. E como é que é trabalhar com isso, saber o que está certo ou não, dentro disso tudo que você disse que nós estamos vivendo, um fim de ciclo com as pessoas atentando mais para a sua satisfação pessoal do que para qualquer outra coisa, né? Exatamente por isso, porque, claro, no meio desse caos que está acontecendo, que todos estamos vivendo no mundo inteiro, é claro que eu vou procurar os momentos de satisfação, né? Eu não vou procurar mais tristeza, eu não vou procurar mais dor. Só depende daí o que te traz satisfação, né? Claro. Uma boa leitura, uma boa música, ou um pandemônio sonoro, ou não é? Não tenha dúvida. O que acontece assim é que daí a gente vive, é muito interessante, né? É como se o ser humano estivesse vivendo assim, em um mundo, uma terra-média, um mundo intermediário, né? Entre a realidade física e o astral a parte do astral mais denso, né? O astral é um plano cósmico, né? Então, como se a consciência da humanidade estivesse entre o físico denso, né? E a parte mais densa no astral. Então, daí
tudo o que é buscado é aquele assim, é o imediatismo, né? É o agora. Não, é a felicidade, é o consumo, sabe, é aquele eu tomar sorvete em dia de verão, né? Que assim, que a felicidade só dura aqueles segundos enquanto. É isso aí. Então, Jorge, e nossas convicções? Vamos lá, nossas convicções e nossas certezas. Isso Então, é um caso sério. é, é, primeiro que a gente diz assim que a gente vive num mundo de incertezas, né? É uma coisa muito interessante. É porque a pessoa considera como um mundo de certeza somente se ela soubesse como iria ser o amanhã, né? Então, como eu consigo prever o meu futuro, e a pessoa chama de futuro o amanhã, né? E o amanhã inexiste, né? Então, ela considera como certeza somente se ela conseguisse prever o amanhã. Como não consegue prever o amanhã, desculpa, vou tomar um golinho de água. Como não consegue prever amanhã, então você fala assim, mas esse mundo aí, então é muito usual, né? Ah, a gente vive em um mundo de incertezas, né? Claro que é um mundo de incertezas, né? Claro que é um mundo de incertezas, porque ao invés das pessoas se concentrarem em compreender o universo e o tempo e o espaço no qual elas vivem, e esse universo, tempo e espaço no qual todos nós vivemos tem um nome, chama-se hoje, hoje, Agora. que dia, agora, né? Não, aí eu deveria então viver hoje e o amanhã. Paciência, porque daqui a pouquinho o amanhã é hoje, porque amanhã ele é uma concepção, é aquilo que não se desenrolou para estar fisicamente sendo vivido, né? E o ontem só existe enquanto efeito de memória, né? E as ações que eu pratiquei que daí tem a decorrência, mas qual é que é a decorrência da ação que eu pratiquei ontem? A ação que eu pratiquei ontem, ela não existe mais ontem. A decorrência dela existe hoje. Então é hoje, Perfeito. é agora. E o que a gente faz? De maneira geral, a gente vive sempre hoje, alimentando e vivendo o ontem. Então, reprisando na memória as coisas que eu fiz ontem, as coisas que eu não fiz ontem, as coisas que eu deveria ter deixado de fazer ontem, as coisas que eu não fiz adequadamente ontem. Então, hoje, ninguém vive por quê? Porque está olhando para ontem. Aí o futuro, né? Aí é que está. O futuro, assim, o que eu desejo? Não, eu desejo que o meu futuro seja diferente. Diferente do quê? Como eu não tenho hoje, eu desejo que o meu futuro seja diferente de ontem. Então, eu não vivo hoje. Se eu não vivo hoje, eu não existo. Exatamente. Tão simples é isso, né? Tão simples. Não, eu não existo. E aí, como eu vivo ruminando, com todo respeito, né, aos bovinos, vivo ruminando o passado e tendo medo do futuro, então o meu presente tem o nome incerteza. Perfeito, perfeito. Muito boa explicação, ator. É bem isso mesmo. Aí eu fiz alguma coisa ontem? Sim, tudo bem. Agora, era uma estado de consciência ontem e agora hoje. Hoje eu vou lidar com as consequências do meu ato, né? E aí o que eu posso fazer? Melhorar o meu estado de consciência e eu não vou reprisar. Aí o meu próximo hoje, que geralmente o próximo hoje é chamado de amanhã, ele vai ser muito melhor do que o hoje que eu estou vivendo agora e do o hoje que era o ontem que já passou, né? Então eu consigo tornar o meu futuro previsível desde que eu seja menos ignorante hoje. Por quê? Fazendo menos ignorâncias hoje, quando eu estiver vivendo o meu novo hoje, que é amanhã, esse hoje, que vai ser conhecido como ontem, não deixou resíduo, né? Aí eu não preciso dizer assim, puxa, mas a incerteza de amanhã, porque o meu ontem foi ruim. Não, como eu não tenho certeza de nada, mas eu estou convicto que Deus vai me ajudar. Mas, aí você não tem hoje, vive no ontem e tem medo do amanhã e pede ajuda para Deus? Não é interessante. É aquilo que você já falou um monte de vezes aqui, eu aprendi, eu gostei, foi um grande aprendizado isso, que a gente só percebe nos outros o que está na gente, óbvio. Então eu vejo, eu percebo, claro que deve estar em mim, eu vejo quantas pessoas fazem questão de adiar o seu hoje, exatamente o que você falou. Por que você não faz isso? Você está com tempo, por que você não faz isso agora? Não, vou deixar para amanhã. Se ele tem, é incrível como as próprias, elas não têm, ou têm a consciência,
Ou não tem? Acho que não, né? Porque como é que elas... Por que que as pessoas alimentam essa incerteza? Você diz que quando você cria alguma coisa, você tem que dar comida para ela, né? Para continuar Aham, mantendo ela viva, aham, né? aham, lógico. Então, É um então princípio nós, universal. então, nós estamos cheios de incertezas, né? Por que que essa tendência de a gente continuar alimentando? Quer dizer, eu poderia resolver uma coisa hoje, mas não, vou deixar para amanhã. Eu vou ler o livro amanhã. Eu vou ver esse curso amanhã. Eu vou Não, fazer e você veja assim, Grego, eu tenho um problema de, não sei qual é, um problema psicológico qualquer, né? Sim, E daí eu vou procurar ajuda para esse meu problema psicológico, tal, que daí me deixa ansioso, angustiado, triste, nada tá bom, parece que sempre está faltando alguma coisa. E ao invés de eu compreender que esse grande aviso, puxa, tá tudo certo, mas tem alguma coisa errado. isso Isso é o aí. maior aviso que você pode ter, que a vida que você está levando não é adequada para o teu nível de consciência. Então, falta você começar a viver. Mas ele fala assim, não, já que está alguma coisa errada, tem que ser culpa de alguém. Então, eu vou pegar e vou me lembrar como é que foi a minha infância. Nesse, puxa, mas eu gostava de roupa azul e a minha mãe me comprou um pijaminha verde quando eu era criança e aquilo me deixou, como é que é o nome que usa? Frustrado, Mas tem um outro nome para frustrado, assim, não me lembro agora. Essas palavras eu não tenho no vocabulário. indignado, sei lá. Não, assim, é uma palavra problemática, não sei. Mas então me deixou frustrado, né? E aí, então, a tua incompreensão, a tua inabilidade para lidar com as incertezas que você mesmo cria hoje, ao invés de você compreender o teu hoje, você busca um ponto de fuga para a tua incompreensão, acusando, colocando a culpa em alguém em determinado momento que fez uma coisa que não teria o menor impacto, não teria a menor As condição de... convicções. Você começa a criar Exatamente, convicções, né? exatamente. Então, você tem certeza e você está convicto que a culpa, porque hoje você É? tem depressão, ou porque você é um borderline, ou você tem dupla personalidade, ou essas coisas assim, sei lá, né? Sim. Então, a culpa é porque tua mãe te deu um pijama verde, quando azul, quando você queria verde, né? Contrariado era o termo certo. Contrariado, né? Não, acho que é o outro ainda, mas não Não? faço Tá questão de bom. lembrar. Mas então, aí aquilo, né, que não tem o menor sentido e que faz parte de um passado que deveria ser agradável, porque você ganhou um pijama da mãe quando você era bebê, né? Não é que você transforma aquilo assim, no responsável, né, pelo prazer de ter as incertezas de hoje. Então, daí você fica buscando ponto de fugas, né, nas memórias do teu passado, vivificando-as hoje, sentindo-as hoje, tendo o prazer de sentir de novo tristeza, dor, arrependimento, mágoa, antipatia, ódio, ojeriza, esses treco tudo, né, baseado em memórias, né, de coisas que já aconteceram e que você faz questão de deixar aqueles mortos insepultos, né? A função do morto é semear a terra. Aí, essas memórias, né, que deveriam semear pacificamente, né, proficuamente a terra que é a tua alma, né, são insepultos, e você traz aquilo todos os dias, e aquilo então transforma a tua vida hoje, e transforma a tua vida em uma vida de certeza. Por quê? Porque você não tem presente. Você não tem presente, você fica remoendo o passado, né? Aí você quer qual o futuro? O futuro é o que você está fazendo agora. O amanhã, que é o hoje daqui a pouco, né, ele é resultado do teu hoje agora. O que você está fazendo hoje, agora? É mesmo que assim, como é que você é hoje? Você é hoje como você desejou ontem. E como é que você vai ser amanhã? Você vai ser amanhã o que você está desejando hoje. Não tem magia. Não tem Cada um, magia. Não adianta cada um colocar culpa em ninguém, né? E aí diz, não, a culpa é da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do vizinho, né? Do não sei o quê, do Papa, de Deus, né? Buda, não sei o quê, do universo,
a vida conspira contra mim, não sei o que e tal, e me deixa nessa incerteza, e eu queria ter uma vida de certeza e pacificidade, tranquila, e não tenho... E aí, pandemônio, caos. Por quê? Porque a incerteza gera prazer, porque ela te dá o direito de cobrar. Aí você cobra, por que a minha mãe não sei o quê? Por que o meu pai não me deixou uma herança? Por que eu não nasci com 2,30 m? Por que eu não nasci com o cabelo esticado, ou com o cabelo não sei o quê, com o olho colorido, com não sei o quê e tal? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não escolhi aquela profissão? Por que não sei o quê? Por que eu tomei aquele caminho? E por quê? Daí, sim, sabe, é assim, é o dia inteiro com a cabeça no cepo, né? Contemplando o verdugo com o machado na mão, quando quem está com a cabeça no cepo e quem está com o machado na mão é a mesma pessoa, né? E aí, só que daí essa situação de ser o próprio verdugo, né, e viver uma vida de incertezas diariamente, né, ela faz isso, ela te dá o prazer de poder reclamar e acusar as outras pessoas, ou os outros seres, ou a vida, ou Deus, ou quem quer que seja. Sempre tem um culpado para as minhas incertezas, sempre tem um culpado para as minhas faltas de convicções, sempre tem um culpado para as minhas dores, sempre tem um culpado para as minhas inseguranças, sempre é alguém, sempre é alguém. Nunca eu chego à conclusão que eu que tenho que lidar com isso, porque eu sou senhor da minha vida, eu decido quem fica, quem não fica, o que eu faço, como é que eu faço, como eu trato, como eu lido, como é que chego na pacificidade, na harmonia, como é que eu compreendo o mundo, essas coisas assim. Ô Jorge, como é que eu posso transformar as convicções em certezas? O que quer dizer? Não quer dizer que eu tenha feito a coisa certa, Não, porque não, isso foi só uma introdução. Agora vamos começar a conversar sobre perfeito, a certeza. Então, assim, na Hebreus 11, daí diz assim, ora, a fé e a certeza daquilo que esperamos é a prova das coisas, assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos e das coisas que não vemos, né? Então, para que você consiga praticar a tua fé, né, você tem que ter certeza daquilo que você espera. Uma primeira abordagem. Depois aí vem a Divina Comédia, e daí Divina Comédia sabe que Divina Comédia daí é o Dante, ele descendo ao inferno, a maior parte das vezes ele vai junto com o Virgílio, né, com o poeta, né? Então daí no canto 24 da Divina Comédia, daí então Dante escreve assim: fé é a substância do que se espera e argumento que, menos sem provas, leva à convicção. Veja que é muito parecido com o que está em Hebreus, né? Só que, obviamente, quando Dante escreve, é uma coisa profundamente esotérica. Então, para que eu tenha convicção, e que nasce mesmo quando eu não tenho prova, porque se eu tenho prova, eu tenho a certeza, sim, eu preciso ter fé. Só que fé vem de acreditar. Já vou daqui a pouquinho traçar a questão da etimologia para a gente chegar na compreensão, né? Então, uma opinião é assim, quando é uma opinião assim arraigada, uma opinião profunda, né? Ela pode levar a uma convicção. Só que há uma diferença entre convicção, fanatismo, né, e dogmatismo, né? Então, a convicção, quando eu estou convicto, quando eu acredito em alguma coisa que eu não tenho como real. O que é real, né, o que você pode provar materialmente, não precisa ter convicção. Convicção porque isso é certeza, né? Mas aí, quando a tua convicção ela é baseada, né, não em
fatos reais, mesmo que não palpáveis, você então está arrumando para um fanatismo. E fanatismo o que é? Fanum, né? Lembra do profanum, né? O profano é aquele que fica fora do templo. Então, fanum é templo. Fanatismo, ismo é doutrina, é meio. Então, aquela doutrina de uma coisa que você acredita ser templária, mas que você mesmo que engendrou. Né? E que geralmente vai estar, o fanático geralmente ele está baseado, né, num âmago de falso conhecimento. A gente já conversa sobre as questões das funções da mente. E aí quando isso evolui, esse fanatismo evolui, né, aí você vai chegar a um dogmatismo, dogma de pensamento grego, né? E Sim. ismo é a mesma coisa, né? É ciência, é atividade. Então você chega num dogmatismo. Né? Então, o que deveria ser uma certeza foi substituído por uma convicção que deu origem ao fanatismo, que deu origem ao dogmatismo. Nossa. Onde é que está a certeza? Em lugar nenhum. Lugar nenhum, com certeza. Em lugar, até porque certeza... Então, sim, beleza. Beleza é a qualidade daquilo que é belo. Né? Realeza é a qualidade daquilo que é real. Né? Aspereza é a qualidade daquilo que é áspero. Sim. Certeza é a qualidade daquilo que é certo. Né? Então, certeza é a qualidade de alguma coisa que é certo ou que é real. Quando essa certeza ela é falsa, né? E aí ela dá origem a uma convicção falsa, ela dá origem a um fanatismo falso, ela dá origem a um dogmatismo, o resultado o que é? O mundo que a gente vive hoje. Um mundo de fanáticos, um mundo de dogmáticos. Né, onde as pseudocrenças, né, substituíram as certezas, e certeza não é a certeza academicista, né? A certeza é você saber o caminho que você está percorrendo, o caminho que você está trilhando, senão você não chega a lugar nenhum. Quando você não, eu tenho convicção. Ah, mas tem convicção o quê? Tem convicção moral? Todos deveriam ter convicção moral, porque convicção moral é o que molda o caráter. Tipo de convicção moral: eu não vou roubar, não vou ferir, não vou enganar, não vou... Então você tem aquelas convicções e que daí são certeza. Uma convicção moral é uma certeza? Não, por quê? Porque ela não é material, mas ela é uma certeza sim, por quê? Porque ela é o que é certo, ela é o que é de lei, ela é o que é lígimo. Né? Então a convicção moral é o que norteia, né, o entalhamento do caráter da pessoa. Então, há uma diferença muito grande. Né? Assim, quando você tem uma convicção, você tem uma força suficiente, né, para fazer o que você acha que é certo, e você suporta a oposição do mundo inteiro. Você pega Gandhi, né? Mahatma, grande alma, né? Gandhi. Ele tinha convicção na não violência. Sim. E a doutrina da não violência dele era uma resistência superior à borduna, às armas, né, do Império Britânico que assim, massacrava a Índia há séculos. Né? E a convicção no que é certo, que era a não violência, libertou o país dele. A questão o que é que eu acredito? O que é certo para mim? Qual é que é a base da minha convicção? Quando eu tenho certeza do erro, eu sou profundamente errado. Quando eu estou convicto do erro, eu estou profundamente errado. Esse que é o fio da navalha. Né? Como aplicar o mecanismo da certeza, como aplicar o mecanismo da convicção em uma base que não seja uma base de avidya, que não seja uma base de ignorância, de falso conhecimento. Eis a questão. Porque quando você tem certeza e convicção de alguma coisa falsa, você passa a ser um fanático ou um dogmático. Exatamente. Gandhi, que você deu o exemplo, ele focou na certeza correta, vamos dizer, na convicção certa, da não violência. Isso aqui. Lógico. E ele, assim, ele não era um manto que ele vestia, não. Ele era aquilo o tempo inteiro. Exatamente. Né?
É como um sábio, é como um mestre que vem restabelecer a ordem, a lei. Ele é aquilo o tempo inteiro. Ele não precisa Exatamente. fingir que ele é, ele não precisa demonstrar convicção, ele não precisa demonstrar certeza. Por quê? Porque ele é o que ele é. Né? Cada um ter a sua própria convicção, o cada um ter suas próprias certezas, é absolutamente correto. Né? Porque cada um faz da vida o que bem quer. Sim. Cada um faz sim, da vida o que melhor lhe aprouver. O errado é quando eu quero impor a minha convicção ao outro. Quando eu quero impor a minha certeza ao outro. Porque nem eu mesmo sei se a minha convicção se assenta na realidade. Eu posso ser só um fanático querendo impor a minha convicção. Eu posso ser um dogmático querendo impor a minha convicção como se fosse a certeza absoluta. E o que vai acontecer? O outro fala assim, não, mas o teu dogmatismo está baseado em afirmações, em conteúdo incorreto, porque não é assim que acontece. Ah, é? Você não acredita em mim? Né? Você não vai compartilhar do meu dogma? Você não vai compartilhar do meu fanatismo? Não vai compartilhar da minha convicção? Não, então eu invado, eu destruo, eu Assim que agrido, eu aconteceram as mato. grandes guerras. Não, e hoje, Grego, A se mesma você coisa. acredita em alguma coisa e você vai e expõe a tua opinião, porque a tua opinião, a tua convicção é diferente da convicção do outro, né? Ao invés de ele compreender que a convicção dele pode ser falsa ou a tua pode ser falsa, mas dialogar e buscar um compreendimento, o que acontece? Como aquela convicção se assenta em base falsa, quanto mais falsa a base de uma convicção, quanto mais móvel a base de uma certeza, né, mais fanático precisa ser para manter, mais dogmático precisa ser para manter, portanto, mais agressivo. Então, quanto mais inseguro você está, quanto maior é a tua incerteza, mais agressivo você é para mostrar que aquela coisa é certa. E é o que a gente vê hoje, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral. Né? Todos querendo impor suas convicções. Isso é muito preocupante, né, Jorge? Você abordou um tema agora, você falou uma palavra aí que eu vejo isso todos os dias, em todos os lugares, a agressividade. Pessoas que você conhece, e que você repara nas reações, que são reações agressivas. Parece que virou uma coisa generalizada. Não, e todo mundo armado. Exato. E você olha aquela pessoa assim, puxa, mas aquela é uma pessoa boníssima. Mas por que isso? Por que isso? Por que as pessoas estão externando isso aqui? É claro que isso existe nelas, ninguém pega isso aí de graça. Mas é que daí, assim, eu tenho uma linha de vida, né? Eu tenho minhas convicções, tenho minhas certezas, né? Eu defini minha vida por um caminho e eu levo a vida por esse caminho da melhor forma possível. Só que, assim, é o meu caminho. Sim. Né? Eu gosto de compartilhar, quando a gente conversa, quando é possível, a minha maneira de ver as coisas. Claro que sim, porque eu tento ser, pelo menos, um ser humano adequado, ou me esforço para ser. Eu tento ser um discípulo adequado, ou me esforço para ser. Agora, quando eu gosto tanto daquilo que eu sigo, que eu não vejo o mundo perfeito sem estar seguindo exatamente aquilo. E se você não pensa exatamente como eu, você não dá o valor para essa coisa que eu sigo da mesma forma como eu dou valor, se você não compreende aquilo que eu passo a te ver como uma ameaça àquilo que eu penso, a minha certeza, né, a minha convicção, só que daí já não é mais convicção. Eu sou um dogmático, um fanático, né, que eu vou atacar todo aquele que pensa diferente. E o que acontece hoje? Todas as guerras no mundo são guerras religiosas. Todas são guerras religiosas, né? O meu Deus é melhor que o teu, eu preciso levar, e aí você vai e junta, né, o dogmatismo religioso, né, com o fanatismo político, né, e com os interesses mercantilistas beligerantes, e daí você vai, não, eu vou impor a democracia, eu vou impor a minha religião, eu vou impor o meu ponto de vista, eu vou impor a minha convicção, e daí vem não, porque é esquerda, porque é direita, porque é em cima, porque embaixo, porque o centro, porque não sei o que e tal, porque a religião A, porque a religião B, porque meu Deus é melhor, teu Deus é melhor, e fica um mundo de loucos,
discutindo quem vai subir primeiro pela luz da lanterna. Esse fim de ciclo que você tanto fala aí não está Não, fácil, Jorge. não, mas aí Não a está questão, fácil. aí a questão é um fim de ciclo que não é fácil, né? Todo fim de ciclo não é simples. Agora, quando eu me deixo envolver, ou eu me recuso a entender o que acontece, ou eu não busco a compreensão do que está acontecendo, esse não ser fácil ou não ser simples se transforma em complexo. E Opa, aí, se é falou outra palavra complexo, mágica, outra palavra lógico, perturbadora. plexity, lógico, então é porque eu quero abraçar tudo. Aí, então, se eu faço com que isso seja demasiadamente complexo, eu acabo sendo engolido por aquele processo. É assim, eu preciso atravessar um rio e acabou de dar uma tempestade, né? Mas assim, eu estou angustiado porque eu não quero ficar tomando chuva do lado de cá do rio e eu vou me lançar na correnteza. Mas só que é o seguinte, a chuva que está do lado de cá da correnteza é a mesma chuva que está do lado de lá da correnteza. Sem dúvida. Nas duas margens do rio está chovendo igual. Se você for se lançar na correnteza, né, para escapar da chuva desse lado, você vai morrer na correnteza. Sabe? Então, a chave para compreender-se o mundo de hoje, para viver-se adequadamente com o ser humano no mundo de hoje, é o quê? Paciência, né? Determinação. Você tem que ter convicção, né? Convicção no quê? Nos teus próprios valores. Dando oportunidade para que o outro também tenha suas convicções, para que o outro tenha seus valores. Então, daí o Nietzsche, né, ele diz assim, eu jamais irei para a fogueira por causa de uma opinião minha, porque eu não tenho certeza de nada. Nietzsche, né? Então, jamais irei para a fogueira por uma opinião, porque eu não tenho certeza de nada. Agora, eu iria com certeza para a fogueira, porque para defender o meu direito de mudar de opinião tantas vezes quanto eu queira mudar. Sem dúvida. Sim. Né? Então, se a gente respeita isso, então, assim, de eu ter a oportunidade de mudar as minhas convicções, as minhas verdades, né? A minha forma de ver o mundo, né? Todos os dias, ótimo. Só que daí você tem que fazer o quê? Garanta também ao outro esse mesmo direito. Aí você fala assim, puxa, mas daí eu sou um iniciado, né, um adepto, e vim direto, né, da quinta cidade da Agartha, né, para ajudar o mundo, não sei o que e tal, né, e você fica aí somente querendo ver vídeos, né, dos gatinhos tropeçando no potinho de leite. Ué, e aí? O que você pode fazer, né, assim, aos poucos, repartindo possibilidades para que daí aquele que gostava de ver o vídeo do gatinho tropeçando no potinho de leite continue ainda se divertindo com aquilo, porque tem um espírito puro, mas que não seja só um espírito puro e instintivo, que evolua para se transformar em um homem consciente. Daí vai ser um adulto consciente iniciado que também gosta de gato. Ué, qual é o problema? qual é que é o problema? O problema é assim, você tem que viver em paz, porque se você vive em paz, aí você consegue fazer com que o outro tenha a oportunidade também de viver em paz, porque daí ninguém dá o que não tem. Então, assim, certeza, então, certeza, desculpa, assim, Isaías aparece, assim, sempre é tempo de se pegar e mudar o ponto de vista, né? Daí eu estou dedicando agora um pouco de tempo todos os dias para aprender idiomas dos quais eu não domino, e aqueles que quando a gente ouve, a gente tem a impressão que não, isso não pode ser falado por seres humanos, o negócio é tão, mas daí tem um processo, né, de flexibilização da alma, né? Que assim é você acostumar, né, a ouvir os ruídos daquele gênio daquela língua, né? E daí aos poucos você então identifica um fonema, identifica o outro fonema,
e aquilo vai, sabe, vai fazendo com que abra espaço, né, na tua mente para um novo gênio de língua, junto com o gênio de língua vem todos os conceitos culturais daquele gênio, e aí, então, por quê? Porque daí você compreendendo como aquele povo pensa, compreendendo como aquele gênio se manifesta, você consegue desenvolver compreensões da forma como aquela cultura age, da forma como aquele povo... Esse tipo de coisa, assim. Se a gente considerasse o outro ser humano como um indivíduo totalmente independente, ao invés de criticar, eu ia tentar aprender. Aprender o quê? Como que ele se manifesta, como que ele se comporta, o que tem nele, o que é o código de linguagem dele, para que em aprendendo isso, primeiro, ó, veja, em aprendendo isso, né, eu conseguisse, então, estabelecer um padrão para poder aprender e entender, compreender todos. De início, você falou a palavra entendimento, né? Então, lembra, tem aprender, que é o pegar, né? Entender, entendere, que é rendere, né, de pegar, e tem o tendere, que é quando você se joga dentro de alguma coisa. Então, para você entender uma pessoa, você tem que mergulhar na alma daquela pessoa. Para depois que você mergulha na alma daquela pessoa, entendere, aí você, não, agora eu compreendo que a pessoa, compreendere, endere, né, é pegar com tudo. Então, quando você consegue abarcar completamente aquilo que existe na alma daquela pessoa, você compreende aquela pessoa. O fato de você compreender alguém não quer dizer que aquele alguém vai ter que deixar de errar, vai ter que ser perfeito. Não, ele é ainda exatamente a mesma pessoa, lidando com as suas certezas e incertezas, convicções falsas ou verdadeiras, dogmatismos, fanatismo, só que você compreende a luta que acontece naquela alma e pacientemente você espera que um dia ela amadureça, sem que aquilo te fira. O fato de o outro ter ignorância, ou ignorância no sentido de incompreensão, né? Não conhecimento. Então, o fato de o outro ser ignorante em determinado conhecimento, o fato do outro ter uma convicção diferente da minha, o fato do outro ter uma certeza diferente da minha, não o transforma em meu inimigo. Não o transforma em uma fonte de antipatia para mim. Aí eu começo a aprender a conviver, não com a alma do outro, não com a alma de todos, não com a humanidade. Eu começo a aprender a conviver com as minhas próprias incertezas, com as minhas próprias não convicções. E aí eu chego aonde? Na paz. Mas aí a gente volta para o começo do programa, quando nós falamos que exatamente o pequeno número de pessoas... Lógico. É assim, mas essa, sabe? Agora, queria aproveitar isso aqui, não sei se você vai Tem poder uma... Desculpa, só tem o Epicuro. Epicuro é um filósofo grego lá, ele foi entre 340 e 270 antes de Cristo, né? Ele diz assim, não temos tanta necessidade da ajuda dos amigos quanto temos da certeza da sua ajuda. Veja, não temos tanta necessidade da ajuda dos amigos quanto temos da certeza da ajuda. Então, às vezes, eu preciso ter certeza de que alguma coisa é factível, não que isso venha a acontecer. Mas sabe o que acontece? É que as pessoas se acostumam hoje a viver num mundo de aprender, né? De rendere. É o que a raposa faz com a lebre. Então, hoje, todos querem pegar e ter as coisas, ter tudo, ter coisas, ter pessoas, ter poder, ter dinheiro, ter felicidade, ter conhecimento, ter. Então, todo mundo quer pegar e ficar o tempo inteiro colocando coisa para dentro e tal, e sem conseguir digerir, e aí vai congestionando a sua própria alma. E o resultado? Incertezas. Agora, para a gente conseguir reverter esse processo, talvez você saiba explicar, ao longo da vida a gente tem ouvido falar de pessoas que tiveram experiência de pré-morte, né? Morreram e voltaram à vida, pessoas que bateram a cabeça e após terem batido a cabeça desenvolveram coisas, olha, vai prestando atenção,
Ou então aconteceu algum fenômeno e ela se transformou. Eu presenciei coisas assim. Presenciei, tenho testemunhos e tenho as pessoas que tiveram uma transformação através de certas coisas que aconteceram nelas. Então, isso é factível. Que mecanismos são esses que uma pancada, um apagamento, vamos dizer, uma perda de consciência, faz com que, de repente, você adquira tudo aquilo que seria o correto, vamos dizer. Tudo aquilo que você almeja. Então, significa que... É uma questão lógica o que eu vou dizer agora. Significa que existem algumas coisas dentro desse mecanismo físico aqui. Porra. Lógico, lógico, Então, né? Óbvio, né, Grego? que você Óbvio, mexer, né? sabendo mexer naquilo, Lógico, acabou. né? É que, assim, o sistema cérebro-espinhal, né? A massa encefálica e depois tronco encefálico, todo o sistema nervoso de maneira geral, né? Ele funciona como um... Depois... Então, eu ganhei um suco verde. Opa, é isso que é mordomia, hein? Tá Vida vendo? inteligente. Vida É, inteligente também é mordomia. tá vendo? Então, o sistema nervoso central e a massa encefálica, ele funciona como se fosse um bloco de coordenadas, né? É assim, quando você tem um HD, HD todo mundo sabe o que é, né? É o hard drive, né? Hard disk, né? Que é o computador onde é que vai se armazenar os dados do computador, né? E quando, então, você vai acessar, o braço que vai acessar a informação, ou agora no caso do SSD, o caminho que vai ser feito, eu não vou procurando, é como, por assim, você quer procurar um papel na gaveta do teu armário, mas você sabe onde está. O que você faz? Você vai e abre aquela gaveta, né? Você não vai procurar uma sabendo que está naquela. Então, no início de cada hard drive, eu tenho uma área que chama área de índice, e a área de índice, então, tem o nome do arquivo e diz em qual lugar que está esse arquivo. Daí, por aquele índice, né, que daí seriam coordenadas, então essa coordenada faz com que daí o dado vai ser buscado naquela gaveta e rapidamente ele venha para continuar o processo. A massa encefálica é a tabela de índices da nossa mente, do corpo mental, né, e do corpo emocional temporariamente, né? Então, quando você aprende alguma coisa, um novo conjunto de sinapses é feito. Então, há uma mudança orgânica no cérebro. Por quê? Porque daí diz onde está esse novo conhecimento. O conhecimento não está no cérebro, né? O cérebro é o índice, é como se fosse a tua caderneta de anotações, teu diário, que diz onde estão todas as coisas. Ele sabe onde acessar. Lógico. Então, porque senão não teria sentido você poder colocar todo o conhecimento do universo dentro de uma única cabeça, porque não teria como a massa encefálica dar conta, né? Então, ela só diz onde está. Quando acontece isso, e daí você sofreu um processo assim, fiz um TCE, um traumatismo crânioencefálico, né? Ou passou por um processo de quase morte, alguma coisa assim, daí pode-se criar outro tipo de ligações, né? Nervosas, ou restabelecer integralmente as funções do corpo caloso. O corpo caloso é aquele fechamento que liga o lado esquerdo com o lado direito do cérebro, e você passa a usar aquilo que em você já existe. Pois é. É só isso. Eu sabe que daí, quando foi uma época, eu já te contei, né? Daí eu caí da cadeira e aí eu fiz TCE, e aí eu esqueci tudo que eu conhecia, né? Assim, eu não sabia mais nem a senha do computador, não sabia usar o Word, nada, só que eu não contei para ninguém, né? E, bom, agora eu estou contando, né? E aí eu também só fui no hospital para fazer a ressonância, as coisas, para ver o tamanho da lesão, né? Daí eu bati, foi essa região, e aí sempre o machucado é no lado contrário, e daí machucou o lado esquerdo do cérebro, exatamente na parte cognitiva, né?
E eu fiquei, então, durante 9 meses fazendo reconstrução elétrica do meu próprio cérebro, né? Eu fazia a mesma rotina, ia para a empresa, sentava na cadeira, ficava na mesa, em frente ao computador, não sabia a senha para ligar, né? E aí fiquei no processo de reconstrução elétrica, só que eu não sabia o que eu estava reconstruindo, eu estava só revitalizando a massa encefálica. O resultado depois é que daí o próprio processo criativo, né, processo de engendramento, ele sofreu uma mudança natural, natural. Okay? Então, quando acontecem esses processos, né, o que pode ocorrer é que daí o ser humano ele passe a usar aquilo que nele já existe, né? Porque você tem em você a matéria densa, que é o físico, tem toda a inteligência prânica do universo, que é o corpo vital, que vem através do plano lunar e plano solar. Você tem uma parte do universo astral, que é a matéria, que forma o teu corpo emocional. Você tem uma parte do universo mental, que é manas, que forma teu conhecimento e o pesar, medir e contar. Você tem em você uma parte da mente abstrata universal, que é o que a gente chama de mente abstrata, né? Você tem o amor universal, que é um plano, que é Bud, né? Que é onde está a intuição também em você, e você tem a própria divindade em você, só que é sempre separada por elementos que não permitem o fluxo de eletricidade, né? Para que a consciência se faça. Quando tem, às vezes, um processo mecânico qualquer, né? Aí isso tem um aprestamento e a vida toma uma função diferente. Espera um pouquinho, eu vou tomar um golinho de suco. Olha só, tá vendo? Nossa, que azedo. Então, convicção, o grego, vem, assim, sempre tem quando convicção, habilidade, dade é qualidade daquilo que é hábil. Convicção, o são no final é ação. Então, convicção é a ação de estar convicto. E o convicto, né, convictiones em latim, é uma crença firme, né? E vem de con, que é junto, né? E o victo, que é o vincere, que é vencer. Então, quando você tem uma crença firme em alguma coisa, você está convicto. Só que daí o vincere, ele deriva de uma raiz do proto-indo-europeu, Veik, W-E-I-K, Veik, né? Então, o vencer, ele vem da origem força, né? Então, convicção é quando você tem aquela força, né? Que te faz crer em alguma coisa. E o crer, né, vem do credere, né? E o credere, né, é confiar, é ter confiança, né? E o confiança, ele vem de duas raízes do proto-indo-europeu. Primeiro é o kerd, que é o coração, né? E o outro é de, outro dia a gente falou que é D-H-E. Né? Então, o crer é quando você coloca alguma coisa no coração. Isso é uma coisa simbólica, não é literal, porque é o coração que vai encapsular e dar vitalidade e força àquilo que você tem na mente, que daí vai ser o que você tem convicção. A convicção, então, ela está baseada na fé, né? Fé de fidere, né? de lealdade, de confiança, de crer. Mas a certeza? A certeza, né, é de certeza, né? É a qualidade. Então, certeza é a qualidade daquilo que é certo, né? Então, a certeza, e daí tem uma abordagem hoje que não é a abordagem que é muito correta, assim, a certeza é quando é real, tipo assim, 2 mais 2 é 4, e eu tenho certeza que é 4. Você está convicto que é 4 ou tem certeza? Eu tenho certeza, por quê? Porque 2 mais 2 é 4. Aí o 2 é real? Sim. Então agora vamos discutir do ponto de vista esotérico o que é o 2. E por que você acha que o 2 mais 2 é igual a 4? O que é o 4 do ponto de vista esotérico oculto? Aí, então, aquela certeza mental acadêmica passa a ser uma convicção esotérica.
Você viu que eu mandei essa semana, quando eu mandei a mala direta, eu mandei um exemplo do supermercado, né? Você vai no Não supermercado, vi, não vi. Desculpa. você pega uma bandeja. Você pega uma bandeja, está escrito lá 400 gramas. Então você está convicto que tem 400 gramas. Aí você pega aquilo lá e leva até a balança. Você leva até a Aí você balança. tem certeza, muito certo. Entendeu? Então a comparação é assim, né? Você fica com uma Por exemplo, convicção assim, e depois você tem a certeza daquilo. por exemplo, assim, existe a garta, eu tenho convicção que existe a garta. Mas por que você tem convicção e não tem certeza? Porque eu nunca vi. Então, vem cá, vamos aqui numa embocadura. Tá vendo ali? Sim. Agora é convicção ou é certeza? Agora é certeza. Sim. Mas por que daí você precisa ter certeza de tudo que você é convicto? É porque você desacredita. E aí tem uma expressão que é muito usual: felizes daqueles que não viram e creram. Sim, sim. Porque, e aí é uma coisa muito interessante, que daí entra um processo mental que é chamado de autoridade, gan agama, né? Que é quando daí você sabe que a fonte que está te falando aquilo é de tal forma crível, de tal forma fidedigna, que daí aquilo vem e você, usando a tua qualidade de livre pensador, pesa, mede, conta, analisa, complementa, e você transforma aquilo numa crença, numa convicção. Todo conhecimento filosófico é convicção. Boa, boa. Todo conhecimento filosófico é convicção, né? A diferença é a fonte, né? O quão fidedigna é a minha fonte, para ver até onde vai a minha certeza, para ver até onde vai a minha convicção, para ver se eu tenho que defender aquela fonte ou só compartilhando convicção fraternalmente, ou usando dogmatismo e fanatismo. Isso, perfeito. Brilhante. Acho que nós conseguimos dar bem. E eu sei que eu estou até cortando aí, porque você precisa sair. Sim, nós falamos antes. Uma coisa que é muito interessante assim, é que quanto mais abstrato é o elemento que você está trabalhando, mais você tem que compreender o processo da convicção. Quanto mais concreto, maior a certeza. Eu tenho uma maçã na minha mão, você tem certeza que a maçã está? Tem, está aqui, ó. Acabou Claro, o processo. Tá aqui. Exato, boa. Acabou o processo, né? Agora, vamos falar sobre o que a gente está conversando agora, da composição setenária do ser humano. Né? Isso é certeza ou é convicção? Começa como convicção e passa a ser uma certeza pela simples inexistência do ilógico. Né? Então, eu tenho emoção, a emoção tem que estar em algum lugar. Opa, fisicamente tem que existir. Eu tenho conhecimento, o conhecimento tem que estar em algum lugar. Opa, fisicamente tem que existir. Né? Então, uma reengenharia de qualquer processo filosófico que esteja sentado em uma base real, ele faz com que a convicção se transforme em certeza fraterna, sem que eu tenha que impor na base da gritaria. Tipo assim, eu não posso impor a minha convicção e a minha certeza usando o poder, nem a força, mas é a autoridade, porque a autoridade ela é fraterna. Perfeito. Assim. Perfeito. Isso aí, Jorge. Maravilha. Eu acho que ficou claríssimo. Claríssimo. Muito, muito bem explicado. Você foi muito feliz nas suas. Assim, só porque assim, só a última frase assim, porque você ter certeza do que é certo é simples, né? O desafio, né, é você ter certeza da tua convicção. Perfeito. É isso, bem isso. Brilhante. É isso mesmo. E não impor, né, Greg? Não impor. Não, quando você tem a convicção e você quer impor, acabou. Acabou o processo. Acabou o processo. Tem que respeitar o. Aí fica sendo aquela guerra de deuses, né? Onde eu quero impor meu Deus para você porque o meu Deus é melhor. Né? E aí, para que eu imponha, eu vou e mato o teu povo. Né? Então, não leva a lugar nenhum isso. A discórdia não leva a lugar nenhum. É como quando o último imperador Inca foi ser queimado, né? E daí tinha lá o representante dos jesuítas. E assim, não, se você abdicar e jurar lealdade ao Deus cristão, né?
aí você vai para o céu. Aí perguntou daí, e quem está no céu? Assim, no céu estão todos os bons. E vocês estão no céu? Perguntou o que estava assim, sim, nós estamos assim, então taca fogo que eu prefiro ir para o inferno. Claro, né? Se o céu está cheio de gente que nem Aí vocês... ele tem certeza que ele não queria ir para aquele lugar, ele fica com convicção de pureza, que a religião da natureza dele é tão bela quanto. Né? É bem isso. Isso aí. Valeu, Jorge. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz, uma boa vida para todo mundo, com certeza de convicções próprias, sem querer enfiar a goela abaixo para ninguém. É isso aí. Forte abraço e até a semana. Até a próxima oportunidade. Tchau. Cadê? Tá aí, ó. Gente, é isso aí, né? É bom ter... Ficou bem claro, né? Certezas e convicções, né? A única coisa que eu tenho certeza é que esse cara é um grande cara, esse brother Jorge, né? Mas bacana, é bom para a gente refletir, isso é a gente pensar, rever as nossas convicções, rever as nossas próprias certezas e ter humildade, né, de ver, será que o que eu tenho certeza é certo mesmo? Será que eu estou convicto? Estou convicto de verdade? É conveniência ou é alguma coisa que me foi imposta? Então é bom. Vida inteligente é feito para pensar. É isso aí, gente. Fraterno abraço e um feliz sempre.